Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia. Já é o 1º de julho, de 2023. Graças a Deus, estamos aqui. Graças a Deus pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pelo sangue que o Senhor Jesus derramou no madeiro, nos dando aí o direito à redenção, Graças a Deus. E nós estamos aqui em vigilância, caminhando aí em direção a Jerusalém Celestial, Em oração, meditação, Em obediência à palavra, Cultivando a planta da nossa fé e da nossa esperança, Para que elas possam dar frutos, Pelo amor do Deus vivo, Para que possamos cumprir aí os seus mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, Graças a Deus. Irmão, bora ver aí, no nosso vídeo histórico, Nós estamos falando aí do cristianismo no século XX. Chegamos aqui naquela coisa chamada ecumenismo, Vamos ver alguma coisa do ecumenismo. Ecumenismo significa o quê? Movimento, Aqueles que defendem a comunhão, Aqueles que defendem a unidade. A palavra ecumenismo significa isso, Então, colocar essa palavra aí para designar aquilo que chamam de unidade dos cristãos, Da cristandade no mundo, Então, nós vamos ver alguma coisa a respeito disso. Nós vamos ver que esse movimento ele teve um grande acontecimento em 1936, quando aconteceu uma conferência, chamada Conferência da Fé e da Ordem. E aí se reuniram lá, compareceram a essa reunião muitos cristãos conservadores, liberais, E aí eles procuraram... O que eles procuram com o ecumenismo? Procuram o consenso, Porque eles sabem que as suas doutrinas são diferentes, Embora eles falem em Jesus Cristo e usem as Escrituras. Isso significa que o quê? Quer dizer, quando é diferente é porque cada um tem a sua opinião, Quantas cabeças, tantas sentenças, Então, cada pessoa, que não abandona a sua opinião própria, cada pessoa vai ficar com a sua opinião e pronto. Então, essa conferência tinha o objetivo de obter um consenso entre eles. O consenso deles era o que eles chamavam de teologia, que é a filosofia, A teologia nós já vimos. Teologia é a filosofia na religião. Porque eles abraçaram as filosofias diferentes, Então, eles queriam essa unidade, tendo como base as teologias deles, A teologia como denominador comum, A filosofia que eles abraçaram, Pela unidade organizacional deles. Mas antes houve outros movimentos, Houve uma cooperação interdenominacional, quer dizer, as denominações, estavam se reunindo, preocupadas, com a sua divisão, digamos assim. E também indenominacional. Aqui é o quê? Quer dizer, a interdenominacional era dentro da nação, dentro das nações, principalmente nos Estados Unidos, Aí em vários países. E a indenominacional é em outros países, De um país para outro, E isso aconteceu no século XIX, muito disso.
e continuou no século XX, né? Certo? Conforme nós estamos vendo aí. Foram realizadas várias reuniões comuns, né, entre as denominações, né, no início do século XX, até que apareceu essa grande reunião de 1936. Então, depois disso aí, o que aconteceu? Começaram a se multiplicar, né, as fusões das religiões, né, certo? Em confederações, né, em conselhos nacionais, conselhos mundiais, né, certo? Quando não era uma fusão de duas religiões, eram duas ou mais religiões criando conselho, criando, né, confederação, em termos nacionais ou internacionais, né, em termo mundial, né, digamos assim. Então isso é muito importante a gente saber do ecumenismo, porque ele hoje está graçando nos dias de hoje, né? E a gente vê aí que por que eles estavam preocupados com o ecumenismo? Por causa da semelhança das suas doutrinas, né? Muitas coisas são semelhantes, né? Muitas doutrinas são semelhantes. Então a similaridade das doutrinas de cada uma das denominações, né? Certo? Seguidas pelas suas organizações ou pelas denominações cristãs, teria facilitado ou está facilitando, né, o que chamam de reuniões, né, orgânicas ou conjuntas, formando até corporações e redes. Então, nos dias de hoje estão fazendo corporações e redes, né, no mundo inteiro, né? Então, os presbiterianos lá da Alemanha têm ligações com os Estados Unidos, com o Brasil, com o mundo todo. E as outras religiões também, né? As outras denominações também. Cada um tem a sua rede, né? Sua rede de adeptos pelo mundo, né? Não é isso? Então formam corporações e redes. E essas redes são redes nacionais, mundiais, principalmente agora, né, irmãos? Que a gente tem facilidade de comunicação, né? Tem aí né, o telefone móvel, né? Certo? Esse telefone móvel é uma grande tecnologia de comunicação, né? Então você pode fazer grupos com pessoas onde quer que você esteja e redes, né? Para se comunicarem entre si. Então nós vamos ver que com esse movimento do ecumenismo, né? Dessa unidade ou dessa procura de unidade, né? Nós vamos ver que os metodistas, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Eles se uniram e se reuniram em 1939, já como consequência daquele congresso, daquela conferência de 1936, né? Conforme nós vimos. Então, os metodistas alemães, eles se reuniram em 1946. Em 1968, os metodistas americanos e alemães, eles se reuniram na chamada Igreja Unida Metodista, né? Então, quando a gente vê aí um nome de Igreja Unida, é porque houve uma fusão, né, de algumas igrejas, ou de alguma igreja com outra, no sentido de fundar uma confederação ou coisa que o valha, ou um conselho, né? A gente vai citar aqui alguns, né, que a gente já tem conhecimento, mas só para a gente se lembrar aí, né, para nós nos lembrarmos aí desse movimento ecumenista, ou ecumênico, né? Então, aí isso aí os metodistas, os presbiterianos, eles formaram a Igreja Presbiteriana Unida dos Estados Unidos, em 1958. Os luteranos formaram duas grandes denominações, né?
duas grandes confederações. Mas nós vamos parar por aqui, né? Amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós. E amém, né?